Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, para que você preste atenção em algo muito importante que eu tenho a dizer. Existem dois tipos de forças agindo no mundo: a força ativa e a força reativa. A força ativa é aquela pessoa que quer dar o seu melhor, é aquela pessoa que acredita nos seus ideais. É aquela pessoa que ela acredita no que faz. Ela vive, ela morreria por aquilo que ela acredita. É o caso da pessoa que gosta de estudar, gosta de trabalhar e principalmente o caso daquele que obedece a Deus, que tem um desejo de obedecer ao Senhor. É aquele que não consegue imaginar a sua vida sem fazer a vontade de Deus. E essas pessoas, elas incomodam muito os vagabundos desse mundo. E os vagabundos desse mundo são chamados de forças reativas. Mas, irmão, eu não estou entendendo o que é uma força ativa e o que é uma força reativa. Eu vou explicar para você. João capítulo 8 é um exemplo clássico de uma força ativa e uma força reativa. Jesus pregou o evangelho, tentou dar o seu melhor, mostrar para o mundo o caminho do Senhor, e as pessoas não faziam nada. Eram exatamente iguais aos religiosos de hoje em dia. Eram pessoas que não tinham compromisso em pregação da verdade, pessoas que não tinham compromisso em obedecer a palavra de Deus, eram pessoas que viviam iludidas com a sua religião, o qual o Senhor chama de tradição judaica. Exatamente isso que os religiosos de hoje em dia, eles vivem. Pessoas vão para a igreja, mas não têm uma vida santa. Pessoas vão à igreja, mas não leem a Bíblia. Pessoas vão à igreja, mas não conhecem a profundidade da palavra de Deus. Pessoas vão à igreja, mas não estão libertas dos seus pecados. E João capítulo 8 nos ensina claramente que a força reativa dos fariseus e dos escribas, elas apareciam quando Jesus tentava pregar a verdade. Quando os homens de Deus pregam a verdade, os pequeninos desse mundo, que são os vagabundos desse mundo, eles se levantam contra a pregação da verdade. Eles não fazem nada, mas quando você começa a pregar a verdade, as forças reativas, elas reagem àquilo que é bom, àquilo que é reto, àquilo que é justo, e tenta calar a boca ou a força da vontade daquela pessoa que está fazendo a coisa certa. É o caso da pessoa que vai para o trabalho, vou dar mais um exemplo. Chega lá, ela dá o seu melhor e ela começa a ser perseguida. É a pessoa que tenta fazer tudo certo e ela é perseguida. As pessoas tentam fazer com que ela não consiga trabalhar daquela forma. As pessoas falam, olha, não, o que ele está fazendo aqui, isso aqui é diferente do que a gente está acostumado. As pessoas fracas, elas reagem ao poder de alguém forte. João capítulo 8 nos ensina claramente que Jesus começou a pregar o evangelho de forma profunda, conhecimento direto de Deus, porque Jesus é Deus. E ele pregou o evangelho e ele ficou discutindo com os escribas, discutindo com os fariseus, e os fariseus, eles se opunham a Jesus, dizendo, não, você não pode falar isso, você não pode falar isso. E Jesus falando, e Jesus falando, e Jesus pregando a verdade. Até que chega um momento em que o Senhor, ele é chamado de endemoniado. Se você ler João capítulo 8, você vai entender o que eu estou falando, e eu não vou ficar lendo para você, justamente para fazer com que você queira buscar a palavra de Deus. E você vai perceber que Jesus, ele tentou pregar a verdade por inúmeras vezes. E aquelas forças reativas, que são os demônios desse mundo, elas não aceitaram. Não aceitaram. Você consegue entender, meu amigo? Por que quando você tenta fazer a coisa certa, sempre se levanta uma força do mal? Essa é a batalha do homem que gosta de fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Do homem que é ungido, poderoso. Porque o ser humano, sem Deus, ele é vagabundo, ele é reativo. Ele nasceu para falar mal dos outros. Ih, rapaz, você viu o que fulano tentou fazer?
Ah, não, isso aí não vai dar certo não. Não, aquele cara lá, ele pensa que ele é melhor que os outros. Não, não, esse cara é louco, não. E aí você olha para a vida da pessoa e o que que ela faz em prol do próximo? Não faz nada. São pessoas que nasceram para observar o brilho dos outros e falar mal daquele que brilha. Essa é a função do demônio na Terra. Ele observa o sucesso da pessoa, ele observa a atitude da pessoa, ele observa que essa pessoa tem uma força ativa, uma capacidade interna de agir e de defender aquilo que ele crê e lutar e batalhar. E ele começa a ficar com inveja. Ah não, essa pessoa aí não vai dar certo não. E o que ele está fazendo ali não vai dar certo não. São pessoas que analisam a força externa e as suas vidas estão completamente paradas. São pessoas infelizes que vivem uma vida completamente inútil, observando o que o outro faz e emitindo fofoca e inveja sobre aquele que efetivamente faz. Eu gosto muito dessa palavra do livro de João, porque Jesus, ele, de forma surreal, ele é chamado de demônio. Ele é chamado de demônio. Os judeus daquela época, que nada mais são do que os religiosos de hoje em dia, eles chamam Jesus de demônio. Eles dizem que Jesus tem um demônio. Quantos de vocês já foram chamados de endemoniados por pregar a verdade de Deus? Será que alguém aqui foi chamado de endemoniado? Porque se você não foi chamado de endemoniado por pregar a palavra de Deus, você não é homem de Deus. Você não é mulher de Deus. Se você está apresentando a Bíblia para a pessoa e a pessoa diz que você é endemoniado, você está no caminho certo. Agora, se você prega uma pregação secular exatamente igual a todas as pregações que estão sendo pregadas dentro das igrejas, e as pessoas dizem amém, que palavra boa, glória a Deus, aleluia, tem alguma coisa muito errada com você. O homem de Deus, ele não quer ser conhecido entre os homens. Marcos 13:13 nos ensina que seremos odiados por amor a Cristo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você não é odiado, meu amigo, há alguma coisa errada com a sua pregação. E o pior de tudo é que as pessoas sabem que você não tem unção. E aí a pessoa fica lá querendo pregar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, fazer campanha, subir monte, ir para a igreja todo domingo 7 da manhã. É o outro que vai para a igreja quase todo dia. Eu conheço religioso que vai para a igreja todo dia. Ah, não, tem que me encontrar com Deus. Peraí, meu amigo, mas Deus está dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, Lucas 17, Hebreus 3. Jesus disse que nós somos a casa de Deus e que se existe um lugar que o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, Ele quer habitar, esse lugar somos nós, nossa carne, para que possamos glorificar a Deus com as nossas ações. De que adianta você ir para a igreja se você é um mentiroso que não lê a Bíblia e vive no pecado cheio de cobiça e ganância? De que adianta você ir para a igreja se você não é uma força ativa nesse mundo, se você é uma força reativa? Tem gente que o pastor termina de pregar e fica falando mal. Ah, não senti unção nessa palavra? Então, meu amigo, sai da igreja. Se você não sentiu, é porque o Espírito Santo te mostrou que aquele lugar ali não tem a presença de Deus. Ah, mas eu vejo muita coisa errada na igreja. Eu já fui para muita igreja e não consigo me encontrar com Jesus. Claro, você nunca leu a Bíblia. Você nunca colocou um propósito no seu coração de obedecer o que a palavra do Senhor manda. Então, meu amigo, é muito fácil você ser uma pessoa reativa. É muito fácil você reclamar das coisas do mundo. Ah, porque o meu pastor não prega a verdade. E você prega a verdade para alguém? Ah, mas porque a minha igreja é muito ruim, a minha igreja só quer dinheiro. Meu amigo, quem vai à igreja é quem? É você. Deus não obriga você a ir à igreja. Deus não obriga você a nada. Agora, a Bíblia, ela está nas suas mãos. Se você não quer ler a Bíblia, é porque você é uma força reativa. Você não é uma força ativa para ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, se santificar, como ensina 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sejam santos como o santo é aquele que vos chamou. Você não quer ser santo, você não quer conhecer a verdade, você não quer pregar o evangelho, você quer ser apenas mais uma força reativa. O demônio do mundo. Pessoas que nasceram para falar mal de alguma coisa.
Ai, a minha igreja é tão ruim. Ai, o meu pastor é uma porcaria. O meu padre... o meu padre é tão ruim, não aprendo nada com ele. Mas, minha amiga, meu amigo, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ser uma força ativa. Você tem que ler a Bíblia e querer mudar. Ler a Bíblia e tomar uma atitude. Não adianta querer ser uma força reativa, porque é muito fácil você se fazer de vítima. Ai, tudo na minha vida dá errado. Porque ninguém me ensina a Bíblia. Alguém te ensinou a fazer sexo ou você aprendeu sozinha? Alguém te ensinou a falar sobre sexo ou você é um safado pervertido que aprendeu sozinho? O engraçado é que quando o assunto é Deus, as pessoas querem um professor. Mas quando o assunto é safadeza, as pessoas aprendem por conta própria. E então você consegue perceber que essas pessoas são pessoas endemoniadas, preguiçosas, forças reativas. Encontram sempre uma desculpa para não conhecer a palavra de Deus. Eu não tenho um bom pastor. Mas a Bíblia está na sua casa e você não quer ler a Bíblia. Mas Deus falou para ser santo. Todo mundo peca. Então as pessoas estão sempre arrumando justificativas para que vivam suas vidas de forma miseráveis. E nisso consiste a vitória do diabo sobre o ser humano. Fazer o homem e a mulher acreditar que ele não é capaz de viver pela fé em Jesus Cristo e que Jesus não tem poder para lhe ensinar o Evangelho. Gálatas capítulo 1 fala muito claramente que nós não aprendemos o Evangelho de homens, aprendemos o Evangelho diretamente de Cristo. No livro de João fala algo muito parecido. Em João 10, Jesus diz que nós somos deuses. No Salmo 82, especificamente no versículo 6, Jesus diz, o Deus diz novamente que nós somos deuses. Deuses são aqueles que fazem a vontade de Deus e recebem poder cósmico, poder do céu. E o grande problema é que as pessoas não querem receber esse poder de Deus. Elas não querem perder a sua visão do mundo. Observe o mundo, meu amigo. Se você olhar o mundo de cima, você vai ver que você vive num lugar pequenininho. Pequenininho. Aonde estão construídos casas, prédios, centros comerciais, centro de cidade, banco, enfim. A tua vida está restrita a esse pedacinho de terra, sendo que o mundo é algo muito maior. O mundo jaz do maligno, os costumes do mundo jazem do maligno. Você precisa entender que o homem de Deus ele não tem que andar com os olhos da sociedade. Os olhos do homem de Deus são pela fé, como ensina Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 12. Porque o meu justo viverá pela fé. Você não pode querer ser um homem de Deus se você tem cobiça no seu coração. Isso é uma prática pagã. Eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ter isso, eu quero ter relógio, eu quero ter celular. Isso qualquer pecador quer. O homem de Deus tem que querer alma. O homem de Deus tem que querer fazer a vontade de Deus. O homem de Deus tem que querer ser santo. O homem de Deus tem que querer glorificar a Deus. O homem de Deus tem que pregar o Evangelho. E as pessoas estão dizendo que são de Deus, mas estão querendo exatamente aquilo que qualquer pecador quer. Dinheiro, fama, sexo, religiosidade. A religião é algo que o diabo oferece para as pessoas. Então não adianta você querer ser o homem de Deus se você tem as práticas desse mundo. Não adianta você querer ser o homem de Deus se você não tem preocupação em obedecer a palavra de Deus. Se os seus olhos estão nas coisas do mundo, é porque você é um homem do mundo. E Jesus disse, não ameis o mundo nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a soberba da carne passa, a soberba da vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Veja bem que o amor de Deus não está naquele que tem os costumes do mundo. Então Jesus foi chamado de endemoniado. Ele era uma força ativa e não uma força reativa. Ele pregava a verdade, mostrava o caminho. E as pessoas diziam, não é esse o caminho, você está errado, você tem um demônio, você é maluco. Por isso que está escrito no livro de Pedro, que os construtores, eles tropeçaram na pedra angular. Quem são os construtores? Construtores são aqueles que levantam pedras, casas, e chamam aquilo de igreja. Eles não acreditam que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que eles não vivem a sua vida de forma santa. Eles vivem suas vidas de forma profana, de forma mentirosa. Eles acreditam que Deus está dentro da igreja deles.
Experimente conversar com um religioso, ele vai dizer para você assim: venha para minha igreja, lá Jesus vai te abençoar. Ontem eu tentei pregar para uma evangélica. Sabe o que ela disse? Eu falei: não, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, Deus habita em nós, está em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, Lucas 17, Hebreus 3, enfim, inúmeras são as passagens de Deus, senhora, onde Deus ensina que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E ela me disse o seguinte: eu vou te levar para Jesus porque você está desviado. Você está desviado. Eu falei: senhora, eu não estou desviado. Então perceba que a minha pregação ativa gerou uma força reativa naquela velha miserável que muito em breve vai para os braços do capeta. Porque ela acredita que o homem que obedece a Deus, ainda que esteja em santidade, ele é um homem digno do inferno, porque não vai para a igreja dela. Na cabeça religiosa dela, na mente atrofiada dela, na incapacidade cognitiva, na incapacidade intelectual dessa pessoa que não conhece a Bíblia, ela simplifica o que é complexo. E na mente dela, que o diabo ensinou isso para ela, quem quer ser salvo tem que ir para a igreja. Não interessa se vive no pecado, não interessa o que faz, não interessa se é fofoqueiro, se é mentiroso, se é homossexual, não interessa se está na masturbação, se usa maconha, se usa cachaça, não interessa se tem ódio no coração, não interessa se tem ira, inveja, ciúme, não interessa o que ele faz, se ele rouba, se ele mata, se ele é mentiroso, se ele é idólatra. Na mente do religioso isso não interessa. Na mente do religioso, você tem que ir para a igreja. E o simples fato de você ir para a igreja é que vai determinar se você será salvo ou não. Esse é o principal ensinamento do diabo. Porque não é o que está escrito na Bíblia. Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Anote. Pegue o seu dicionário português e estude o significado de cada uma dessas palavras. Pegue o seu dicionário português e estude também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E Apocalipse capítulo 22. Aonde Deus ensina claramente que os mentirosos, os homossexuais e todos esses que eu te falei não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus, ou seja, vão para o inferno. E antes que você queira: ai, Jesus, mas eu não vou para o céu. Não, meu amigo, não se trata de céu, se trata de vida. Da sua vida hoje. Como está a sua vida hoje? Será que você tem pensado em se matar? Será que seus pensamentos são ansiedade, insegurança, infelicidade? Será que você sente uma grande angústia no peito? Será que você sente que a sua vida está vazia? Será que você sente que você não enxerga sentido para a sua vida? Jesus, ele quer transformar a sua vida hoje. Ele não quer deixar você sofrer, porque o ser humano foi feito para ter uma vida. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E uma coisa muito interessante que as pessoas não ensinam por aí é que Jesus, ele foi morto, mas não necessariamente todo cristão será morto. Pelo contrário, nós, os verdadeiros de Deus, temos o poder e a capacidade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião. Lucas 10 nos ensina isso. O Salmo 91 ensina claramente que nós pisaremos sobre os escorpiões e sobre os leões. Deuteronômio 28, Levítico 26, Gênesis capítulo 1, nos ensina que a ordem de Deus é que nós submetêssemos a terra para a gente. Submeter é você se impor. Você não permitir que nada venha influenciar você. Porque você é dono dessa terra. Quem fez essa terra aqui foi Deus. O mundo jaz do maligno, sim, mas há as culturas do mundo. E você está aqui para reinar dentro do reino dos céus, para implementar o reino dos céus dentro do coração das pessoas. E o diabo não tem poder sobre você não, porque está escrito que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Deus. Eu não aceito ser tocado pelo diabo, por isso Jesus disse: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Jesus foi morto? Foi. Mas com permissão de Deus. Era plano de Deus. Se Jesus não morresse, o Espírito Santo, ele não teria subido e assentado à direita de Deus. E hoje em dia nós temos acesso ao trono da graça, graças a esse Espírito Santo que subiu. Porque quando Jesus morreu, o seu Espírito subiu. E Deus concedeu poder
todo o poder sobre o céu e a terra nas mãos de Jesus, como ensina o penúltimo versículo de Mateus capítulo 28. O último capítulo de Mateus, está lá. Dei poder a Jesus sobre todo o poder sobre a terra e sobre o céu. Jesus é muito poderoso. E as pessoas não conseguem entender isso. Meus irmãos, temos que destruir o diabo. Eu estou cansado de receber mensagens de pessoas chorando. Irmão, o diabo está tentando destruir, irmão. O diabo... Você é uma força reativa. Você não é uma força ativa. O diabo, ele tem medo da força ativa. Porque a força ativa nos faz tomar uma atitude para que obedeçamos a palavra de Deus em santidade. Para que venhamos a glorificar a Deus pregando a verdade, vivendo o evangelho. Porque nisso consiste a glória de Deus. Um ser humano pecador que se arrependeu dos seus pecados, conheceu a Cristo e renuncia às obras do diabo. Quando você diz não ao pecado, você está dizendo: Senhor, obedecer a Ti é muito melhor do que fazer a vontade do diabo. E quando nós dissemos não ao diabo, não, eu não quero esse pecado, o diabo é envergonhado. Você já recebeu o não de alguma garota? Quando eu era pequeno, eu tinha vergonha de falar com as meninas, porque eu falava: ah não, eu sinto uma vergonha muito grande de tomar um não. E aí eu ficava na minha, esperando oportunidade. Porque tomar um não é uma vergonha muito grande. E quando o diabo toma um não, meu amigo, ele fica com uma raiva de você. Ele diz: mas como que esse desgraçado não quer mais o meu pecado? Ele sempre me serviu, ele sempre gostou dessa safadeza, ele sempre gostou dessa cachaça, ele sempre gostou do cigarro, ele sempre foi para a igreja e fez a minha vontade. Por que esse desgraçado agora não quer fazer a minha vontade? E aí você vai dizer para ele: isso foi antes, maldito demônio. Em Efésios 2 está a resposta. Nós andávamos conforme as vontades das potências desse mundo. Mas hoje nós conhecemos a Jesus Cristo. Hoje nós conhecemos o poder de Deus. Hoje nós conhecemos um Deus santo e poderoso, Deus da Bíblia, que não é pregado dentro das igrejas. Seja ela qual for, você nunca vai ouvir uma pregação como essa dentro da sua igreja. Porque a tua igreja, ela quer que você vá, que você dê dinheiro, que você seja dizimista. Ela não está interessada nos seus sofrimentos, ela não está interessada nas suas angústias, ela não está interessada no seu relacionamento com Deus. Ela está interessada em fazer promessas simples para homens simples, mulheres simples, sem conhecimento da palavra do Senhor. Porque é muito fácil você enganar o ignorante. Por isso Oséias capítulo 4, versículo 6 nos ensina que o meu povo morreu por falta de conhecimento sobre as escrituras sagradas. Perceba que a ignorância é algo tão profundo que a ignorância mata. A Bíblia ensina, em Mateus 22, 29, algo muito parecido. Errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. As pessoas não conhecem as escrituras e o poder de Deus e estão se entregando à religiosidade, acreditando que a sua religião é a salvação, que o seu pastor é uma bênção, quando na verdade você é apenas mais uma força reativa, um seguidor de homem, em vez de ser um seguidor de Cristo. Muitas pessoas me mandam mensagens dizendo: ah, eu estou impactado com as suas mensagens. Não, você não está impactado com as minhas mensagens. Não seja mais um vagabundo idólatra que vem aqui me agradecer. Agradeça a Deus. Você quer agradecer por essa mensagem? Agradeça a Deus. Você gostou da mensagem? Ajoelhe e diga: obrigado, Jesus, por me mostrar o caminho. Eu não aguento mais receber mensagens de pessoas dizendo: irmão, ai, suas pregações são muito fortes, irmão. Agradeça a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, está escrito. Sou apenas um irmão de caminhada que está pregando o evangelho para você. As pessoas gostam de idolatrar o homem. Perceba nos cultos o pastor de terno e gravata fazendo uma força para tentar mostrar que ele é superior, que ele é espiritual. É inacreditável como o ser humano está desviado da verdade. É inacreditável que o mundo esteja tão invertido e as pessoas não estejam percebendo.
O mundo está completamente avesso. Essa é a principal artimanha do diabo. Fazer você crer nas culturas que ele estabeleceu. Se você pregar a verdade, você vai ser odiado, porque você está fazendo a vontade de Deus. Se você abre a mão do dinheiro, você é louco. Se você ajuda o pobre necessitado, você é maluco. Você não tem dinheiro nem para você, como que você vai ajudar alguém? Não é assim que o diabo fala? Então, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nós fazemos aquilo que incomoda o mundo. E quando você começar a incomodar o mundo com as suas atitudes, se elas estiverem condizentes com a Bíblia, nesse momento você estará tendo a plena convicção de que você é um homem de Deus. Mas enquanto você for um maconheiro, enquanto você for um homem viciado em pornografia, enquanto você for uma perua safada e vaidosa que fica mostrando os peitos na internet, mostrando o corpo, fica falando safadeza na internet, enquanto você for uma prostituta que só se preocupa com sua unha, com seu cabelo, com a sua beleza, você será apenas mais um homem, uma mulher que vive conforme as regras desse mundo e não conforme as regras de Deus. A regra de Deus é clara, meu amigo. Você tem que ser odiado por pregar a verdade. A regra de Deus é clara. Nós iremos matar todos aqueles que se opõem a gente. Matar no sentido da invocação do santo nome de Jesus, porque Deus, ele vai destruir todos os nossos inimigos. Isso é promessa de Deus, meu amigo. Leia o Salmo 140, leia o Salmo 109. Davi, ele tinha ódio no coração, você sabia disso? O Salmo 109 é uma oração especificamente contra os seus inimigos. Nós temos milhares de inimigos. Não pense você que o homem de Deus, ele ora pela conversão dos outros. Não, meu amigo! O homem de Deus, ele ora por aqueles que querem fazer a vontade de Deus. O nosso compromisso é pregar a verdade. Eu estou mostrando para você o caminho. Agora, se você não quer o caminho da vida, se você quer o caminho do pecado, se você quer ser uma força reativa, tudo bem, não tem problema. Você será morto e lançado ao fogo do inferno, junto com o diabo e seus anjos. Romanos 6:23 ensina que o salário do pecado é a morte. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ensina: eis que coloco diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte. Faça a sua escolha. Você que ouviu essa pregação, você será cobrado por você não se arrepender dos seus pecados. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, caso nós realmente queiramos fazer a vontade do Pai. Porém, você que ouviu e endureceu seu coração à voz da verdade, muito em breve você será morto e lançado ao fogo do inferno, junto com Satanás e seus anjos. Assim diz o Senhor: em breve você pagará caro por não abandonar a sua vida de pecados. Em breve você vai pagar caro por você ter ouvido a minha mensagem e não querer mudar. Em breve você estará diante de mim, reconhecendo que você nunca foi nada e que a sua vida sempre esteve nas minhas mãos. E eu quis dar a vida a você, mas você negou a vida, porque você amou a morte, você amou o pecado, e o salário do pecado é a morte. Queridos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Até aqui me entregou o Espírito Santo. Daqui pra frente o que eu falar é coisa do homem. Por isso eu vou parar por aqui, porque no Ministério Jesus Não Mente nós só falamos aquilo que o Espírito Santo quer. Nosso telefone para que você receba pregações e orações diariamente é 021 981 71 9616. 021 981 71 9616. Não ligue pra gente, meu amigo. Todo aquele que liga, ele é bloqueado. Isso aqui não é Disque Jesus. Isso aqui é para você receber pregações. Diga: irmão, quero receber a pregação. E nós enviaremos pregações para vocês de forma gratuita. Deus nunca vai cobrar um centavo para que você conheça a verdadeira verdade. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. O homem de Deus, ele tem compromisso com a verdade, porque ele sabe que é a verdade que liberta o pecador das mãos do diabo. É a verdade que torna o ser humano uma força ativa, em vez de uma força reativa, um chorão. Ah, porque na minha igreja não tem ninguém que ensina a verdade. Na minha igreja... Para de reclamar e vai você pregar o evangelho. Vai você tomar uma atitude de fazer a obra de Deus. Vai você destruir toda essa idolatria que está na sua casa. Vai você levantar o estandarte da verdade contra as forças do diabo que tem influenciado a sua família. Vai você ser um homem de Deus. Vai você ser homem forte e valoroso, guerreiro de batalha,
destruidor do diabo. Vai você, mulher, vaidosa, inútil, que não faz nada da vida, que vê novela e que fica de fofoca. Vai você levantar uma barreira contra o inferno e impedir as forças do diabo na vida dos seus amigos. As pessoas precisam entender isso. Enquanto você não compreender que você é um homem ou uma mulher de Deus que nasceu para lutar contra o inferno, você vai morrer. Você vai sofrer. Quando você menos esperar, você vai parar no inferno. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1.400 pregações para abençoar a tua vida. Ouça as nossas pregações no canal no YouTube. São mais de 1.400 pregações. Eu peço que vocês compartilhem os áudios do ministério. Eu peço que vocês preguem a verdade. Eu peço que vocês entrem no YouTube, divulguem. Acesse a nossa rádio também, www.jesusnãomente.net. São mais de 67 mil pessoas ouvindo a rádio todos os dias. A palavra de Deus tem sido levada amplamente, porque o Senhor tem levantado essa obra para destruir as obras do diabo da vida de todo aquele que sabe que está vivendo uma mentira. Aquele, porém, que gosta de viver uma mentira, meu amigo, ele vai para uma igreja. Ele vai terminar ouvindo um pastor dizendo: oh, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, e ele vai acreditar. Porque o que ele tem no coração é o pecado. E a palavra de Deus ensina que essas pessoas amontoariam para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, se ele quer dinheiro, ele vai receber um pastor do diabo que pregará que Deus vai te dar dinheiro. Se ele quer cura, saúde, ele receberá um pastor do diabo que vai prometer cura e saúde. O homem de Deus, ele chama o arrependimento dos pecados. Se você não se arrepender dos seus pecados, não adianta querer servir a Deus. Não tem como servir a Deus sem santidade, porque Deus é santo. Por isso a ordem dele é: sejam santos como é santo aquele que vos chamou. Sejam santos como santo é aquele que vos chamou. E ser santo é abandonar o pecado. Ao entrar, que Deus te abençoe. Ao sair, que Deus te abençoe. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você que ouviu essa mensagem, que hoje seja o dia que você vai tomar uma atitude drástica e vai mostrar para o diabo que você cansou de ser marionete, que você cansou de sofrer nas mãos dele e que a partir de hoje você vai invocar um Deus vivo, que o seu quarto vai ser um quarto de guerra, que a sua vida vai ser um exemplo de vida diante de Deus e você receberá um poder sobrenatural de Deus sobre o diabo. E eu prometo a você, em nome de Jesus, as tuas forças serão transformadas. Se você perseverar na fé, a tua vida será transformada de uma forma tão sobrenatural que você não vai acreditar. Por isso, meu amigo, minha amiga, obedeça ao Senhor, porque o que Ele tem para a tua vida é muito grande. Passa esse áudio adiante, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.